e das irmãs, hoje nós damos início, então, à nossa formação litúrgica, prevista já pelo nosso plano de pastoral paroquial para este ano de 2021. E com certeza, em comunhão com toda a igreja, também iluminados pela palavra de Deus, os ensinamentos dos documentos pontifícios, do documento do CELAM, o documento de Aparecida, né? E também pelas diretrizes da CNBB, também pelo Plano Arquidiocesano de Londrina e enriquecidos pelas diretrizes da Congregação dos Padres Josefinos de Murialdo, com seu carisma espiritual e apostólico próprio. Já temos recebido o plano de pastoral paroquial, então prevemos para este ano diversos momentos de formação. E esses encontros serão assessorados pelos nossos teólogos aqui da nossa comunidade e também gostaria assim, de colaborar naquilo que for possível. E estando na primeira semana da Quaresma, achamos oportuno de iniciarmos este nosso encontro tratando do tema do ano litúrgico. Celebrações, encontros, os ritos, a espiritualidade própria, então, desta caminhada quaresmal e também, como todos os anos, uma forte reflexão com o tema da campanha da fraternidade, que este ano tem como tema Fraternidade e Diálogo. E o lema, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Então vamos, neste momento, invocar a presença do Espírito Santo sobre cada um de nós. Está aqui o Frater Hilton, está também nos assessorando o Frater Jefferson. Então vamos pedir para que o Espírito Santo possa conduzir este nosso momento de formação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Leonardo Murialdo, rogai por nós. São José Amarelo, rogai por nós. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, como a irmã Deise já falou, nós vamos começar a trabalhar esses momentos de formação focado no ano litúrgico. Então vamos começar esse ano com todo o tempo da Quaresma. Esse tempo que agora acabamos de iniciar e um tempo muito rico, propício. Nós temos o tempo litúrgico dividido em 5 momentos, que ao longo desses 5 momentos celebramos toda a nossa liturgia, com cada momento com as suas particularidades. Vamos começar agora pelo tempo que estamos vivenciando, o tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma, ele é um tempo dedicado à escuta, à palavra de Deus, à conversão. É um tempo muito propício e marcado por esse momento mais penitencial, por esse momento mais de uma preparação. Mas não é um momento de, como às vezes a gente vê por aí, um momento de penoroso, de tristeza. Não. É um momento de preparar-nos. Preparar-nos para o quê? Para poder celebrar melhor a Páscoa, celebrar melhor o mistério pascal. Então, a Quaresma ela está muito, muito ligado ao tempo pascal, porque é uma preparação para que a gente possa viver melhor a nossa Páscoa. Realmente, se a gente vai ver a liturgia da Quaresma, ela
ela é muito diferente dos outros tempos, que tem um ritmo de leituras durante a semana, nos domingos, quase que como uma sequência. Na quaresma já é um pouco diferente. A gente faz um percurso que nem... Nesse ano a gente começou com o primeiro domingo, uma das leituras, vem falando da aliança de Deus com Noé e toda a criação. Ali após o dilúvio, Deus que faz essa aliança com o povo de Deus. E assim, a cada domingo a gente vai ver esses sinais, esses momentos na história em que Deus busca estar presente com o homem. Então a liturgia ela vai nos levando a essa reflexão de como Deus sempre nos amou, de como Ele sempre esteve presente ao longo da história, desde o tempo de Abraão até chegarmos ao ápice, quando Deus se faz homem, quando Deus se encarna, se faz um de nós. Então, o convite da quaresma é esse, de que em nossa vida a gente comece a refletir isso. E como uma preparação para viver bem o tempo pascal. Esse tempo que para nós é de extrema importância. Então, por isso a importância da gente ter uma preparação. Poder se preparar para quando chegar na Semana Santa, vivenciar bem. E ali, através dos nossos sacramentos, realmente se tornar um homem novo, como acontece com o nosso batismo quando recebemos. Então é todo esse processo. É um processo de conversão, de penitência, de amadurecimento. Um processo marcado por esse momento, né? De poder olharmos para a nossa vida. E através disso, a gente se confrontar com a palavra de Deus, se confrontar com o Evangelho, com a vida de Jesus. E colocar propósitos de ser melhor, de ser um melhor cristão, de realmente vivenciar, escutar esse chamado que Deus fez desde muito tempo aos nossos pais da fé. E é isso que a liturgia vai nos convidar, né? Vocês podem perceber, vão percebendo na liturgia dos domingos, na liturgia da semana, ela vai marcar esses... A gente tem, podemos dizer, dois momentos. Um momento que vai trazendo esse convite de Deus que sempre quis estar presente conosco, de Deus que faz aliança com o homem. E depois, já quase quando estamos nos aproximando da Semana Santa, a gente começa a meditar, a refletir o mistério pascal. Toda a questão ali do sofrimento, da cruz, do servo sofredor. Ali a gente vai começar a escutar um pouco das leituras de Isaías, de que o servo vai ter que sofrer. Então são dois momentos marcantes. O primeiro, Deus que faz aliança, e depois o ápice dessa aliança que vai se dar na pessoa de Jesus Cristo por meio do mistério pascal, da sua morte e da sua ressurreição. Então, esse momento ele é muito rico em todos esses aspectos. Então, a quaresma, ela nos propõe essa dinâmica, né, do batismo, de que a gente possa morrer para o pecado, fazer todo esse tempo de preparação para que quando for no domingo, no sábado de aleluia, no domingo de Páscoa, possamos ressurgir com esse Cristo novo, com esse Cristo que ressurge. Então, se transformar também num homem novo, numa pessoa nova. E na quaresma ela é marcada também por alguns aspectos, como a penitência, a caridade. São aspectos muito importantes que a gente tem que ir desenvolvendo ao longo dessa quaresma. A penitência, todo esse processo também de às vezes se abster, fazer o jejum, colocar um processo.
mas não de algo banal. Como às vezes a gente coloca, eu vou ficar sem beber refrigerante durante a Páscoa. Mas quando chega no domingo eu bebo refrigerante. O que eu não bebi na quaresma eu bebo no domingo. Então, mas realmente um propósito diferente. É algo que envolva a nossa vida. Algo que mexa com o nosso ser. Tem que partir realmente, como se diz, do fundo do nosso ser, da nossa fé. Aquilo que nos motiva. Aquilo que nos impulsiona. Então, esse período é importante por isso. É um período também em que nós deveremos dar muita importância para a nossa catequese. Porque é um período muito forte para as preparações da primeira Eucaristia, até para quem vai ser batizado, para quem vai receber a crisma. É um período onde a gente se prepara para viver o nosso grande mistério, a nossa fé, que é a centralidade do mistério pascal. Então, quando a gente consegue envolver todo o povo de Deus nisso, é muito bonito. Isso também a gente vê nos nossos ambientes, né? Na quaresma a gente coloca um ambiente já mais simples, sem tantas flores, sem ser tão ornado. Um ambiente mais sóbrio. Muitas vezes, ali já mais para a Semana Santa, a gente cobre as imagens como sinal de respeito. É um tempo marcado também pelos cantos que vai nos pedir para olhar mais para o nosso coração, para que a gente possa se converter, para que a gente possa pedir perdão. É um tempo onde a gente abraça o sacramento da penitência também, de poder, diante de um sacerdote, colocar os nossos pecados, colocar os nossos erros, e como nesse tempo, um propósito de se tornar um homem novo. De que, ao fazer esse processo de 40 dias, esse 40 dias sempre vai lembrar como na Bíblia, tem uma simbologia muito forte, né? Como um processo de purificação. Você vê os 40 dias que o povo passou, os 40 anos que o povo passou no deserto, os 40 dias de tentação que Jesus passou no deserto. Então é um momento de purificação, de preparação. Por isso nós convidamos a cada um de vocês que estão à frente, principalmente da liturgia, que realmente vivenciem. E eu falo ainda mais, prestem atenção, vão olhando as leituras, a dinâmica que ela vai seguindo, daquilo que eu falei. Da Deus que faz as alianças, Deus que quer caminhar com o povo, e mais na frente toda a meditação sobre o servo sofredor, sobre já a prefiguração da morte de Cristo. E olhe também algo que eu acho que passa muito despercebido, mas que tem uma riqueza impressionante, os prefácios. Os prefácios da oração eucarística, ele vem trazer uma riqueza da mistagogia, de todo o mistério de Cristo, e que vem contemplando cada tempo. Então, prestem muita atenção nesse prefácio, nas leituras, os cantos, ou seja, é toda uma sintonia que a gente tem na liturgia para vivenciar bem. Desde o canto, do ambiente. O período da quaresma, ele nos convida a estar mais em sintonia com Deus. Poder estar mais próximo de Deus. Por isso que também quando nos é convidado a abstinência, nos é convidado o jejum, para que através desses meios possamos também aumentar a nossa espiritualidade e com isso estar mais em sintonia de Deus, estar mais em sintonia do mistério pascal e assim a cada dia poder crescer mais na nossa fé, crescer mais na nossa vida como cristão, seja em nossa paróquia, seja em nossa comunidade, seja em nossa família, seja no nosso trabalho. Isso é muito importante. A vivência, ela se dá não é só no momento da igreja, no momento que eu estou no grupo, não. Ela se dá
na pessoa. E aonde eu estou, eu sou cristão. Aonde eu estou, eu devo mostrar essa diferença. O cristão, aonde ele chega, ele deveria ser esse sinal da presença de Deus, aonde ele está. Por isso, nós convidamos a vocês para que possam fazer essa caminhada da quaresma, que seja frutífero o tempo quaresmal na vida de vocês, na vida da família de vocês. Que assim, ao chegarmos no sábado de Aleluia, realmente possamos estar mais cheios de Deus pela vivência por meio dos sacramentos. Busquem vivenciar os sacramentos. O sacramento da penitência, especialmente nesse tempo. O sacramento da Eucaristia. Tenham esse contato, tenham esse amor. Os sacramentos são esses meios propícios para que a gente possa estar em união com Jesus Cristo. Assim que convido a vocês para que possamos vivenciar um período quaresmal muito rico e cheio de bênçãos em nossa vida. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, que estão ouvindo. Agora eu convido a irmã Deise para também falar um pouco sobre a campanha da fraternidade. Aqui no Brasil, a nossa quaresma ela sempre é marcada pela campanha da fraternidade, que é uma temática que a Igreja do Brasil nos propõe para também refletir durante esse período. Então, eu passo agora a palavra para a irmã Deise, que ela possa fazer a explanação sobre o seu tema. Obrigada, Fra Hilton. Então, nós já tivemos a formação arquidiocesana e também a nossa formação paroquial, e muitos destes temas aqui da campanha da fraternidade já foi assim amplamente estudada e trabalhada pelo nosso pároco e também pelos nossos leigos. Eu gostaria de dar um destaque no episódio dos discípulos de Emaús, do evangelista Lucas, que vai iluminar essa nossa reflexão. Quase todos vocês conhecem este trecho, mas eu gostaria assim de ler esses primeiros versículos para que nós pudéssemos entrar então nessa caminhada dos discípulos juntamente com este peregrino, com este Jesus que caminhava no meio deles e continua caminhando no meio de nós. E diz assim: naquele mesmo dia, então o dia da Páscoa, 2 deles iam em direção a uma aldeia chamada Emaús, distante cerca 2 léguas de Jerusalém. Iam comentando tudo o que aconteceu. Enquanto conversavam e discutiam, Jesus em pessoa os alcançou e se pôs a caminhar com eles. Então vocês conseguiram se lembrar um pouquinho desse episódio, né? Os discípulos de Emaús esperando a ressurreição de Jesus após 3 dias, e no mesmo dia da Páscoa, eles ainda não tinham visto, eles foram embora desanimados, foram embora decepcionados, desiludidos. E Jesus, nessa caminhada juntamente com eles, diz: sobre o que conversais pelo caminho? Aí nós queremos entrar numa reflexão para nós, porque, como eu disse, Jesus continua caminhando juntamente conosco hoje, agora, neste momento, nesse momento da nossa história. E ele pergunta também para nós, sobre o que conversais pelo caminho? Então, vamos ver esses últimos acontecimentos deste ano. E são tantos. Então vamos ver a questão da pandemia. Essa pandemia que nos tomou de surpresa e de repente fomos colocados em isolamentos e vimos acontecer muitas tragédias, muitas mortes e também muito descaso daqueles que deveriam cuidar de nós e
o que nós vimos acontecer foi uma coisa assim impressionante. Outro tema muito comentado também foi a questão do racismo. Quem não se lembra, alguns meses atrás, o que aconteceu nos Estados Unidos no caso de George Floyd? Nós ficamos assim indignados diante daquela cena, imaginando como que poderia acontecer tal situação. E poucos dias depois, vimos repetir a mesma cena aqui no nosso país, no Rio Grande do Sul, com o João Alberto. A questão do feminicídio. Quantas mulheres assassinadas nós vemos desfilar todos os dias através das notícias aqui no Brasil? Mulheres assassinadas diante dos filhos, diante das suas famílias. O tema da fake news. Notícias falsas, de calúnias, de difamação. E até mesmo contra o Santo Padre Papa Francisco, contra os nossos bispos, contra as instituições. O tema da destruição escandalosa da natureza, com suas queimadas, incêndios, desmatamentos, rompimento das barragens, etc. Também a questão do desemprego, gerando desigualdade social, empresas que lucraram escandalosamente à custa do sofrimento e da dor de muitas pessoas. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, diante de toda essa realidade, a Igreja, olhando para esta realidade, para esta situação do nosso povo, ela não pode ficar calada. A proposta da nossa Igreja, a proposta da CNBB, como tema da campanha da fraternidade, com todos os outros cristãos, de propor fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Este é o tema da campanha da fraternidade. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Este é o lema da nossa campanha da fraternidade, para que todos juntos possamos encontrar uma saída, uma resposta a todas essas situações. E voltando ao tema dos discípulos de Emaús, um outro trecho diz assim: e Jesus, que caminhava com os discípulos de Emaús, e como eu disse também, caminha conosco hoje. E talvez nós também não estamos reconhecendo esse peregrino que juntamente conosco está neste sofrimento. Porque muitas vezes ele não nos tira do sofrimento, mas caminha conosco. Os discípulos dizem: nós esperávamos que ele fosse o libertador. E Jesus diz: insensatos e lentos de coração, gente de pouca inteligência, vocês não entenderam nada. Talvez nós estejamos também nessa mesma situação. Estejamos fazendo e fomentando discursos de ódio, de violência, de discussão e de confusão. Nós precisamos reconhecer, nós precisamos abrir os nossos olhos e precisamos abrir o nosso coração para, então, iniciarmos um diálogo que possa nos levar a esta verdadeira fraternidade. Jesus também poderia ter dito: eu esperava que depois deste documento do Papa Laudato Si, de um outro documento Fratelli Tutti, porque, vejam, irmãos, isto é uma coisa determinante na nossa vida. Somos todos irmãos. E isto já bastaria
para que nós pudéssemos abrir o nosso coração para um verdadeiro diálogo. Poderia também dizer: eu também esperava que vocês se conscientizassem da importância do diálogo, da fraternidade, do respeito um pelo outro, do respeito à vida, da centralidade da palavra. Depois de quase 60 anos da campanha da fraternidade, eu esperava que os seus corações estivessem transformados. E Jesus diz: é necessário começar de novo. E como diz aqui na palavra, e começando por Moisés, explicou-lhes as Escrituras. Então, queridos irmãos, eu acredito que também é preciso recomeçar. É preciso estar atentos e é preciso também estarmos sempre buscando essa palavra, para que essa palavra possa iluminar os nossos corações e podermos reconhecer a presença desse peregrino. Quando nós não conseguimos ler os acontecimentos da nossa vida, da nossa história, da nossa realidade, do nosso povo, iluminados por esta palavra, aí sim, é só confusão, divisão, violência. E talvez é preciso recomeçar. E nós temos aqui na nossa Arquidiocese de Londrina uma proposta de iniciação à vida cristã. E eu acredito que todos nós, de todos os grupos, em todos os movimentos, em todos os serviços, possamos aderir, possamos entrar nessa iniciação à vida cristã e recomeçar, iluminados por esta palavra. E diz assim: enquanto estava com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Neste momento, o reconheceram. É assim, meus queridos irmãos. É na Eucaristia, é na fração do pão, é no diálogo, é na fraternidade, é na amizade, é na alegria, é no serviço, é na sua disponibilidade que nós vamos reconhecer este Jesus que conosco está. É em Jesus que vamos encontrar a verdadeira paz, não aquela paz que o mundo dá, mas aquela paz de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Que a campanha da Fraternidade Ecumênica seja esta oportunidade para cada um e cada uma de nós, para uma verdadeira conversão. Muito obrigada, queridos irmãos. Então a gente convida a todos vocês que possam fazer esse caminho realmente de diálogo, de preparação. É um tempo propício para podermos estar em união também com os outros irmãos. Cristo não veio para trazer divisões, ao contrário, para tornarmos uma família. E o tempo da Quaresma, na palavra de Deus que vamos lendo, justamente ela vem trazendo esse diálogo de Deus que busca a gente, de Deus que está presente conosco. Abracemos isso e que possamos nós, a partir de mim, eu que a cada dia possa realmente dizer: Cristo é nossa paz, Cristo é minha paz. E a partir disso, se tornar também a união, a fraternidade. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Venham todos os